Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de vocês. Tudo bem? Amém. Glória a Deus, que bênção. Estava aqui, enquanto estava orando ali, Deus falando ao meu coração. Hoje é dia 30 de novembro, meus irmãos. Como o ano de 2025 passou assim, ó, voando, né? E o quanto também Deus tem nos sustentado com a graça dele, não é verdade? Você já está fazendo a sua retrospectiva aí, de 2025? Já está projetando 26? Como é que está o coração? Então, nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma mensagem. E essa mensagem, ela tem confrontado muito o meu coração durante muitos dias. É uma mensagem que Deus tem me incomodado e tem feito eu chegar a lugares diferentes para entender aquilo que Ele quer mostrar, aquilo que Ele quer direcionar para nós como igreja local, como filhos amados do Senhor, amém? E o tema dessa mensagem nesse dia é cristão de folha ou cristão de fruto? E para seguirmos nessa mensagem, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nós leremos do versículo 12 até o 14, e depois do versículo 20 até o 24. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 12 ao 14, e depois do 20 ao 24. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela havia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Versículo 20: e, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Amém? Apenas até aí. Você que pode, feche seus olhos nesse instante, vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida nesse momento, e nós te agradecemos por esse privilégio, ó Deus, que nós temos de ler a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor expanda o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco, ó Deus, que saiamos daqui renovados por meio dessa palavra, é viva e eficaz. Então nós estamos aqui com o coração aberto, Senhor, para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Muitos de nós viemos à igreja desejando algo de Jesus. Às vezes uma cura, às vezes um conforto, uma resposta, ou até mesmo uma esperança. Mas hoje aqui a pergunta é diferente. Se Jesus chegasse perto de você agora, o que Ele encontraria? Será que Ele encontraria frutos? Ou será que Ele encontraria apenas folhas? As folhas, elas representam aquilo que mostramos. O fruto, ele representa aquilo que nós realmente somos. A figueira, nesse contexto, ela era linda, cheia de folhas, parecia promissora. Mas quando Jesus, ele se aproxima dela, ele encontra apenas aparência, nenhum fruto. É como se eu e você recebêssemos uma caixa de presente, linda, maravilhosa, com um laço, cheia de brilho, mas quando eu e você abríssemos ela estaria totalmente vazia. Que incoerência! O exterior promete o que o interior não entrega. Assim era aquela figueira, assim era o povo de Israel, e assim pode ser também a minha e a sua vida, se eu e você cuidarmos mais do embrulho e da casca do que do conteúdo. Por isso que nessa noite eu gostaria de te convidar a olhar para dentro de você,
que nós como igreja local olhássemos para dentro de nós nesse momento, porque Jesus ele está se aproximando. E nessa mensagem nós veremos pelo menos 3 verdades que revelam quando Cristo se aproxima de nós. E todas elas podem mudar o nosso coração, o coração daquele que quer ser um discípulo frutífero do Senhor. Você quer ser um discípulo frutífero do Senhor aí? Amém? Então vamos lá. A primeira delas, Jesus vê além das folhas. Ele vê o coração. No versículo 13 vai dizer: aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Jesus ele se aproxima daquela figueira. E quando ele olha, ele não encontra nada, só folha. A figueira mediterrânea, ela é, quando cheia de folhas, obrigatoriamente, ela deveria ter o chamado pagim, que em hebraico, ele traduzindo, significa precoce, que eram frutos pequenos, mas eram frutos que davam sustância naquela época. Ou seja, ele era comestível, tinha que ter um fruto, mas Jesus chega, está cheia de folha e não tem fruto. Folha sem fruto é uma incoerência, era uma falsidade, era a hipocrisia daquela figueira, e é isso que indigna Jesus. Assim também era o povo de Israel. Lá em Jeremias, no capítulo 8, no versículo 13, vai dizer: não há figo na figueira, e suas folhas murcharam. Aqui ele está denunciando que Israel ele tinha muita aparência, mas ele não tinha fruto. Israel tinha muito ritual, muitas tradições, muitas folhas, mas pouco arrependimento, pouca mudança, pouco fruto. Minutos depois que Jesus passa daquela figueira, quando ele entra no templo, ele expulsa os cambistas. Está registrado aqui em Marcos mesmo, no versículo 17, do 15 ao 17. Lá ele vê muito movimento, lá ele vê muita folha, lá ele não vê nenhum fruto de arrependimento, nenhum fruto de temor. Quando Jesus ele sai de Betânia, ele passa pelo Monte das Oliveiras para chegar até no templo lá dentro de Jerusalém, ele se depara com a figueira, e a figueira era um sinal. O templo já era uma realidade, mas o alvo de Cristo era o coração daquele povo. E nessa noite, meus irmãos, o alvo de Cristo é o meu e o seu coração. Jesus ele tem por objetivo de olhar o meu e o seu coração nessa hora. Aqui Jesus nos ensina que as folhas, ela pode impressionar homens. A folha, ela pode impressionar talvez os pastores, a igreja local, mas o fruto, ele impressiona a Cristo. E pasmem, queridos, é possível ter folhas de ministério, mas não ter um fruto de intimidade. É muito possível ter folhas de fala bonita, de uma eloquência, mas não ter um fruto verdadeiro de arrependimento. É possível ter folhas de posição, de um cargo, mas também é possível não ter um fruto de caráter. É possível ter folhas de emoção, mas também não ter fruto de obediência. Não é difícil, meus irmãos, ser pastor, não é difícil. Eu vim aqui pregar. O mais relevante na minha vida é o que eu faço fora daqui, é o que eu gero fora daqui, é o que eu gero no meu trabalho, é o que eu gero na minha casa, é o que eu gero na minha família e o que eu gero também entre irmãos. Quando eu vejo um irmão que está passando por mim, eu falei: irmão, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e graça. Mesmo que seja um irmão que não esteja no meu convívio diário, que não esteja na minha célula, mas um irmão que eu considero como filho amado de Deus, nós aqui como igreja local, nós somos uns irmãos dos outros. Nós temos que derramar isso. Muitas pessoas hoje estão sendo especialistas em parecer crentes, mas não serem especialistas em parecer e ser discípulos de Cristo. Eu te passo um conselho agora. Não viva exibindo as suas folhas para Cristo. Ele quer ver o seu coração. Abra o seu coração, mostra o mais íntimo que você tem para Ele. Mostra talvez aquilo que você talvez não quer mostrar para alguém, mas mostra para Jesus, porque Ele vai te ajudar naquela maior dificuldade que você tiver. Ah, pastor, então quer dizer aqui que Jesus ele quer de mim os meus resultados. Jesus ele quer de mim a minha performance, o que eu sou, o que eu faço, meus frutos.
Ei, querido, não é isso. Entenda algo. Quando o vento sopra sobre uma árvore cheia de folhas, essa árvore balança demais e faz muito barulho. E aqui eu abro uma aspas: cuidado com quem faz barulho demais. Cuidado com o irmão que está só no reteté, mas não está executando ali, não está fazendo. Cuidado. Mas uma árvore carregada de fruto, cheia de fruto, ela é estável. Ela não faz barulho, porque o fruto, o peso do fruto, ele mantém ela firme. O fruto nasce no silêncio. O fruto, ele nasce na sua intimidade com Cristo, na busca incessante por esse Deus que é grandioso. E é por isso que o próprio Jesus nos diz, lá em João, no capítulo 15, no versículo 4, ele vai dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode produzir o fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Qual é o fruto que Jesus procura aqui? Você já se perguntou? Qual é o fruto que Jesus procura em mim? Jesus procura um fruto de arrependimento genuíno. Jesus procura em você um fruto de caráter transformado. E uma coisa eu te digo, meu irmão: se você é nascido de novo, se você verdadeiramente desceu as águas, você não pode andar como você andava antes de ter conhecido a esse Deus, ou melhor, Ele ter te conhecido, e Ele ter te resgatado, um caráter transformado. Esse é o fruto que o Senhor espera de nós, um amor que se expressa, não apenas que fala, mas executa. Um fruto de obediência, de santidade, de vida no Espírito e fidelidade quando ninguém está vendo. Porque ser fiel quando todos te olham é muito fácil. Erguer as mãos e falar: Senhor, eu te amo, quando está todo mundo aqui na congregação fazendo, é ok. Mas quando você está passando por aquela tribulação sozinho, é aí que o Senhor quer te ver. E eu repito, o fruto não nasce no barulho, mas no silêncio da intimidade com Deus. Não nasce da performance, mas da permanência em oração, em jejum, em adoração, em permanência uns com os outros. E quando Jesus, ele se aproxima de nós e não encontra o fruto que ele procura, ele não ignora, ele confronta. E isso nos leva à segunda verdade espiritual de quando Jesus nos aproxima de nós. A segunda verdade é: Jesus confronta a esterilidade espiritual. No capítulo 14, do versículo 14, ele vai dizer: nunca mais alguém coma dos seus frutos para aquela figueira. E no dia seguinte, eles passam por lá e vê aquela figueira seca desde a raiz. Aqui, Jesus não está punindo uma árvore, ele está revelando um coração. Essa figueira, meus irmãos, ela é um sermão vivo, é uma parábola encarnada ali na frente daqueles discípulos. Assim como a árvore tinha folhas sem fruto, Israel tinha uma religião também sem vida. E aquilo que não frutifica, Jesus está nos mostrando aqui que certamente seca. Imagine você comigo, uma casa linda por fora, toda pintada, decorada, mas por dentro cheia de rachaduras. Inevitavelmente ela vai cair. Assim também pode ser a nossa vida espiritual. A esterilidade espiritual, ela não começa pelas folhas, ela começa pela raiz. Se a nossa raiz for uma raiz de amargura, de orgulho, melhor dizendo, o fruto certamente será de arrogância. Se a nossa raiz for de uma religiosidade vazia, barata, o fruto será hipocrisia. Se a raiz for um pecado escondido ou um pecado de estimação, o fruto será morte espiritual. Se a raiz que há em nós, ela for um trauma do passado não regularizado, não tratado, certamente será um fruto de amargura. Mais cedo ou mais tarde, o fruto aparece. Ele aparece no fruto, tudo isso, toda essa raiz. Ou melhor, talvez até a falta dele. Por isso que Jesus seca aquela figueira desde a raiz. Uma fé superficial, meus irmãos, ela não sustenta ninguém. Uma fé rasa, ela não sustenta as nossas vidas na jornada de fé.
Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 8, nos lembra que a árvore plantada junto às águas não deixa de dar fruto, porque a sua raiz é funda e também firme. A vida cristã não é sustentada pela força da folha, mas pela profundidade da nossa raiz. Por isso que nesse tempo, nós precisamos fortalecer as nossas raízes. E como nós podemos fortalecer essas raízes? Através do arrependimento, através da renúncia do pecado, tendo uma vida de oração, estando em comunhão com os irmãos, tendo uma caminhada diária com Jesus, meditando de dia e de noite, nessa palavra que é santa e gloriosa. Contudo aqui, meus irmãos, Jesus, ele não encerra a lição da figueira que secou. Até porque a figueira secou, mas floresceu um ensino. Jesus transforma o juízo aqui em uma lição. E agora ele revela para nós, para mim e para você, o fruto que ele espera de nós. O principal fruto que ele espera é a fé. E isso nos leva à terceira verdade espiritual de quando ele se aproxima de nós. A terceira verdade, Jesus espera encontrar uma fé viva, o fruto que move montanhas. No versículo 22 ele vai dizer: tenham fé em Deus. Jesus disse: tenha fé em Deus. Quando Pedro ele nota que a figueira secou, o mais impressionante aqui é que Jesus, diferente de muitos, ele não aproveita aquele momento para dar um sermão, para falar de condenação, para falar de juízo. Jesus aqui, ele fala sobre fé. O impressionante do cuidado de Jesus com os discípulos, que ele desloca o olhar daqueles discípulos, de algo que secou, para algo que poderia florescer dentro deles. Ele tira o olho do discípulo, da onde que está seco, para onde que pode florescer, a fé. É como se ele dissesse: não fixem os teus olhos aonde que morreu, fixem os teus olhos aonde pode viver dentro de você. E é isso que o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Não deixe os seus olhos fixos naquilo que morreu na sua vida, na sua trajetória de fé. Nós aqui, muitos talvez já passaram por alguma trajetória difícil na caminhada cristã, e às vezes você enterrou o seu talento, talvez você enterrou aquilo que Deus colocou na sua mão. Ei, irmão, olha para o que Deus pode florescer, uma fé viva dentro de você. Jesus, ele está levando os seus discípulos ao coração do Evangelho, a fé. E isso porque Jesus está falando não de uma fé nas circunstâncias. Jesus, ele não está falando de uma fé em si mesmo. Ele está falando de uma fé em Deus, no Pai. Não é sensação, não é emoção, não é um otimismo espiritual aqui. É uma fé que nasce da raiz e não da folha. É uma fé que se apoia no caráter de Deus, não na força do homem. A fé, ela é o fruto de um relacionamento profundo com o Pai. Ela não exige, não manipula, muito menos se negocia. Ela apenas se confia, porque conhece o Deus em quem confia. Essa é a fé que Jesus espera de nós. A fé aqui não é uma performance religiosa, mas é uma intimidade real. Essa fé que Cristo está pedindo de nós não é uma fé de soberba, ela é uma fé humilde, porque ela reconhece que sem Deus nada pode fazer. Na carta de Hebreus, no capítulo 11, mostra homens e mulheres de fé. Abraão, por exemplo, ele caminhou sem saber para onde ia. Noé, ele construiu uma arca sem nem ter visto chuva. Moisés, ele enfrentou o faraó sem ter nenhum exército. Josué, ele marchou em silêncio ao redor de muros impossíveis. Todos esses aqui, meus irmãos, tinham algo em comum.
criam mais na promessa do que no problema. A fé, de fato, é o maior fruto da vida cristã. E ela não vem de nós, é dom de Deus. E por que que Jesus procura essa fé? Primeiro, porque a fé, ela vence o mundo. Assim como está lá em 1 João, no capítulo 5, verso 24, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segundo, porque a fé, ela agrada a Deus. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé, ela é o fundamento principal da jornada cristã. E dando seguimento ao texto, no versículo 23, Jesus, ele disse: se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar, assim será. Aqui Jesus, ele traz algo ainda mais profundo. A fé que move montanhas, ela primeiro move o meu e o seu coração. A fé aqui, ela não nega que existe a montanha. Eu imagino Jesus lá, mostrando para os seus discípulos, falando lá no Monte das Oliveiras, e olhando para aqueles montes e falando sobre isso. A fé, ela não nega que o monte, a montanha existe, ela existe. Ela não inventa que a montanha não está lá. A fé vê a montanha, mas ela vê que existe um Deus ali acima dela. Existe um Deus que pode muito mais do que qualquer tipo de montanha. E tem uma frase de Charles Spurgeon que eu gosto muito, que diz assim, abre aspas: a fé não ignora a tempestade, ela apenas recusa dar mais atenção a ela do que a Cristo. Fecha aspas. Essa fé, antes de mover os problemas externos, meus irmãos, ela vai mover as estruturas internas. Essa fé, antes de mover os obstáculos, ou remover os obstáculos que nós temos à nossa volta, ela vai remover as resistências que às vezes há dentro de nós. Nós vemos hoje pessoas querendo mover montanhas, mas não querem que Deus remova as suas próprias vontades. E eu aqui repito, Jesus não busca aparência. Jesus não busca aparência, Ele busca fé. Ele não busca o seu interior, Ele busca o seu interior, o seu exterior. Ele busca o seu interior. Então aqui, recapitulando, nós falamos de 3 verdades que se revelam quando Jesus se aproxima de nós. A primeira delas, Ele vê além das folhas, Ele vê o coração. A segunda, Ele confronta a esterilidade espiritual. E a terceira, Ele busca uma fé viva, a fé que move montanhas. E aqui, para concluir esse sermão, eu gostaria de recitar o versículo 24, que diz assim: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Perceba que no texto, a expressão creia que já o receberam, está no pretérito perfeito, indicando posse plena. Uma certeza já concluída, não porque já tocou na promessa, mas porque confia plenamente no Deus que prometeu. Portanto, nesse versículo aqui, ele não quer dizer de exigir coisas de Deus, mas é um convite para eu e você confiarmos ainda mais nesse Deus. E aqui Cristo está dizendo para nós: se você crer que eu posso fazer o impossível dentro de você, eu farei. Aqui Cristo está dizendo, se você crê que eu posso te perdoar, eu perdoarei. Se você crê que eu posso transformar a sua vida, mudar a sua história, eu transformarei. Cristo está dizendo aqui, se você crê que eu sou o seu Salvador, eu te salvarei. Eu salvarei você e também a sua descendência.
É isso que Cristo está dizendo para nós aqui. Se eu e você tomarmos posse dessa palavra, creia que já o receberam. Tudo aquilo que eu e você pedirem em oração, crendo que já recebemos, assim será. E isso não são minhas palavras, são palavras de Jesus. São palavras do nosso Deus. E o maior monte, meus irmãos, que Jesus, Ele quer remover nessa noite, não está lá fora. O maior monte que Jesus quer remover hoje, ele não está na pessoa, talvez, que você pensou, não, essa pessoa tinha que estar aqui no culto hoje. O maior monte não está naquela pessoa que às vezes está te dificultando no trabalho. Não está. O maior monte, ele está no meu e no seu coração. E Jesus quer remover o monte de pecado. Jesus quer remover o monte de culpa, porque você é filho amado de Deus e você tem que tomar posse disso. Nós somos filhos amados de Deus. Jesus, Ele quer remover o monte da incredulidade, o monte da aparência, o monte da distância desse Deus. Ele quer remover isso. Até porque Cristo, Ele morreu para que eu e você desse fruto. Cristo, Ele ressuscitou para dar a mim e a você uma nova vida. Cristo, Ele se aproxima de nós hoje para nos salvar. É esse o objetivo de Jesus. E tudo isso, meus irmãos, começa em um pedido muito sincero. Uma oração de fé. Não baseada nas folhas, mas na graça desse Deus. No Calvário, Cristo já venceu, Cristo já conquistou, Cristo já fez tudo por nós. Tudo que você precisa, Cristo já pagou. Você não precisa de pagar preço, você não precisa de morrer de novo. Cristo já morreu, Ele já entregou a vida dele por nós, e hoje nós temos vida. O que Ele quer de mim e você é apenas fé. Apenas creia que esse fruto nesse dia de hoje, ele possa reacender em você. E é por isso que eu gostaria de te convidar nesse momento a orarmos. Que possamos orar, porque esse fruto pode nascer através de uma oração sincera. Eu te peço que você fique de pé no seu lugar nessa hora, para orarmos juntos. Nós temos 3 alvos de oração. O primeiro alvo de oração é pedir perdão para o Senhor pelas aparências que nós, às vezes de forma inconsciente, nós deixamos elas florescerem. O segundo é pedir para que as nossas raízes estejam no Senhor e que elas venham aprofundar, que elas venham estar próximas das águas. E o terceiro é que nós venhamos a gerar esse fruto, que esse fruto venha gerar através de nós o fruto da fé. Existe uma recitação também de Jonathan Edwards, que diz assim, abre aspas: a verdadeira fé sempre produz frutos visíveis na vida daquele que realmente encontrou Cristo. Fecha aspas. Então, nesse momento eu gostaria de te convidar a orar pelo primeiro alvo, que é pedir perdão ao Senhor. Feche seus olhos, você que pode. O Senhor conhece o seu íntimo, eu não conheço. Eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você tem vivido de aparência, eu não sei se você tem mostrado aquilo que você não é, eu não sei se você tem exibido pelas pessoas e por causa das pessoas. Pai, nesse momento, Deus, nós te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Deus, essa incredulidade, às vezes, Senhor, essa hipocrisia. Perdoa as nossas vidas, Senhor, que às vezes até mesmo de forma inconsciente nós expressamos e queremos mostrar aquilo que às vezes nós nem somos. Ah, Senhor, perdoa as nossas vidas. Lava o nosso coração nessa hora. Nós não queremos viver de folhas, nós não queremos viver de aparência. Perdoa as nossas vidas, Pai.
Nós pedimos com um coração sincero, em arrependimento genuíno, nessa hora, Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa às vezes, Senhor, as situações, as circunstâncias que nós fizemos coisas que não deveríamos ter feito. Perdoa os nossos corações. Lava a nossa vida, Deus. Nós não queremos viver de folhas, mas nós queremos viver de fruto. Nós queremos estar enraizados. E nesse momento agora, Senhor, nós, em um segundo propósito de oração, nós pedimos para que o Senhor ajude-nos a enraizar as nossas vidas, que nós tenhamos raízes profundas no Senhor, raízes de leitura bíblica, raízes de oração, raízes de busca incessante, raízes, Senhor, de comunhão com os irmãos, de andar e caminhar de fé em fé e de glória em glória. Senhor, que as nossas raízes venham hoje a entrar, Senhor, e ficar na beirada, Senhor, daquele lago que ali terá água, e quando chegar o calor nós não teremos medo, porque nós estaremos ali enraizados em Ti. E quando, Senhor, tiver no tempo de seca, nós não teremos medos, porque nós estaremos enraizados em Ti. Então nós pedimos ao Senhor nessa hora, alonga as nossas raízes, que tenhamos raízes profundas em Ti, em nome de Jesus. E para esse terceiro ato, eu gostaria que você orasse com algum irmão, porque esse fruto, ele nasce de uma oração genuína, de uma oração fiel. E às vezes o irmão que está próximo de você, ele está com dificuldade, ele não consegue. Eu gostaria de te convidar, do lado mesmo aí, onde você estiver, ora por esse irmão, ora para que ele tenha fé e que esse fruto venha resplandecer, assim como o Jonathan Edwards citou aqui, que esse fruto seja visível. Senhor, nesse momento nós oramos uns pelos outros. Como igreja local, nós oramos uns pelos outros, pedindo para que esse fruto, ó Deus, venha florescer em nós. Que nós tenhamos esse fruto que é a fé no Senhor, a fé em Deus, assim como Jesus nos ensina. Que tenhamos fé no Senhor, e que essa fé venha ser demonstrada em atos de amor, que essa fé venha ser demonstrada em atos de perdão, que essa fé venha ser demonstrada em atitudes, ó Deus, genuínas. Senhor, nós te pedimos nessa noite, ajude-nos, aviva-nos. Senhor, nós clamamos ao dono da seara, nós clamamos ao dono da seara, fortaleça-nos, que esse fruto venha sair de nós. Aleluia. Sim, Senhor, que esse fruto venha sair de nós nessa noite, de forma plena, de forma genuína. Alinha o nosso coração com o seu coração, alinha as nossas vidas, alinha-nos, ó Deus. A salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Só o Senhor é. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado
faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Não seja de fato um segredo na sua vida, que ele seja exalado, e que ele seja exalado de uma forma correta, que ele seja exalado pelo fruto da fé, que aonde você passar, pessoas reconheçam você como filho de Deus, que aquilo que você fizer, as pessoas reconheçam que você é uma pessoa usada e ousada pelo Senhor. Exale esse amor desse Deus. Não deixe escondido isso. Demonstre, mostre, exale isso. As pessoas estão carentes disso, e Jesus conta com você. Jesus conta comigo. Jesus conta com a gente. E nesse momento, ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração nessa hora. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e por isso agora eu arrependo do meu passado. Eu não quero viver de folhas, mas sim viver de fruto. Por isso, ó Deus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu faço uma aliança com o Senhor. Aleluia. Ainda com os teus olhos fechados, você que fez essa oração talvez pela primeira ou segunda vez, nós queríamos orar com você. Aí mesmo no seu lugar, você também que às vezes tem vivido uma vida não de aparência apenas, mas não tem demonstrado aquilo que o Senhor espera de você, talvez um renovo de aliança. Talvez você estava afastado de Jesus. Talvez hoje é uma oportunidade para você voltar às boas obras. Cristo te chama nessa hora. Com seus olhos fechados aí no seu lugar mesmo, eu gostaria que você levantasse sua mão. A nossa intenção e o nosso desejo é orar com você, é orar por você, é orar por você nessa hora. Eu vejo uma mão levantada, aleluia. Vejo mãos levantadas ali, aleluia. Aleluia, Jesus. Nós só temos a te agradecer. A salvação é chegada nesse lugar. A salvação é chegada nesse tempo. A salvação é chegada até a casa do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esses irmãos, ó Deus, que de fato eles estão aqui de forma genuína, entregando a vida ao Senhor, que é o autor da vida. Nós te agradecemos por essas vidas, que o Senhor os fortaleçam nessa jornada de fé, que o Senhor os capacite, ó Deus, durante essa jornada com o Senhor.
nós abençoamos esses irmãos, nós os entregamos a Ti, para que através deles, ó Deus, muitos cristãos surgirão para a glória do Teu nome, muitas pessoas serão convertidas através desses irmãos, para a glória do nome de Jesus. E é isso que nós Te agradecemos, porque nós cremos e nós tomamos posse dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode celebrar e aplaudir a esse Deus. Aleluia.